Fala pessoal, Deus abençoe. Aqui que está falando é Samuel, louvado seja Deus. E hoje eu vou falar sobre o firmamento. O que é o firmamento? Muitas pessoas não sabem o que é firmamento. Essa palavra é encontrada em várias passagens da Bíblia, em vários versículos da Bíblia. Firmamento. E hoje eu vou falar sobre firmamento. Vamos aqui, eu botei aqui no Wikipedia, né? Se vocês quiserem pesquisar aí no Google, você vai ver. E tem aqui, na cosmologia bíblica, o firmamento é o vasto domo sólido criado por Deus no segundo dia da sua criação do mundo, para dividir as águas primordiais em porções superiores e inferiores, para que a terra seca pudesse aparecer. Vamos lá na Bíblia para saber se de fato é isso mesmo, né? Porque a gente tem que ter base bíblica no que nós falamos, né? Vamos abrir aqui o livro de Gênesis. Primeiro eu vou deixar aqui logo Pedro. Já estou aqui em Pedro. Vou deixar aqui em Pedro logo, que Pedro também fala sobre o firmamento, né? Que o firmamento Deus ele botou e chamou céu. O firmamento é o céu, para quem não sabe. Livro de Pedro, 2 Pedro, da carta, do seu capítulo 3, do seu verso 5, diz assim: no entretanto, deliberadamente, eles não acreditam, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados o céu e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água, ou seja, foi formada da água o céu e a terra, e por meio da água, ou seja, está no meio da água, né? Aí vamos lá para o livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, porque a gente vai entender um pouco sobre o firmamento. Antes de existir o firmamento, existia um mar primordial, como diz aqui no livro de Gênesis capítulo 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Esse mar é o mar primordial, o primeiro mar a ser existido, né? O mar primordial. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Aí agora vai vir aquela passagem que a gente estava lendo ali no início, né? Que é sobre o firmamento. E chamou Deus a luz e dia, e as trevas chamou de noite. E houve então a tarde, a manhã e o primeiro dia. Aí vem o segundo dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-lo em duas partes. Ou seja, no meio desse mar primordial. Imagine aí um mar primordial bem grande. E no meio desse mar, dentro do mar, no meio, Deus ele faz uma expansão. E nessa expansão, Deus ele cria o firmamento, né? E depois disse Deus aqui: fez portanto Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. Tá vendo? A tarde passou, raiou a manhã, e assim foi o segundo dia. Ou seja, esse firmamento que nós vemos aí na Bíblia, várias vezes, várias passagens na Bíblia falando sobre o firmamento, é o céu. Só que nós não conseguimos ver esse firmamento. A única coisa que nós conseguimos ver é as estrelas que estão fixas nesse firmamento. Por isso que Paulo ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Porque tem o primeiro céu que nós vimos, que é a lua, o sol, os planetas, que são estrelas errantes, que é chamado de estrelas errantes, os planetas, a nuvem. Esse é o primeiro céu que a gente podemos observar. E aí vem o segundo céu, que é o firmamento. Esse segundo céu é o céu das estrelas, que fica as estrelas fixas. Aos nossos olhos nus, a gente não consegue ver daqui da terra, a gente não consegue daqui de baixo, a gente não consegue ver o firmamento. Então, esse firmamento é algo sólido, rígido e firme. Aí vem uma pergunta:
Como é que o homem ele diz que consegue sair daqui da terra e ir para o espaço? Será que eles estão falando a verdade para a gente? Será que eles estão contando a verdade para mim e para você? E aí, em quem você vai acreditar? Na palavra de Deus ou na ciência moderna? Porque na palavra de Deus me dá a entender que o céu ele é firme e rígido. E que nada pode sair desse céu aqui, nada pode sair daqui da terra. Mas a todo momento o homem está saindo, como eles dizem pra gente, lançando foguete, satélite. Não é que eu não acredito no foguete e no satélite. Mas será que eles estão orbitando aí fora mesmo? Ou eles estão aí em cima, no céu, abaixo do firmamento? Então, meus queridos, firmamento é isso. É algo sólido, é um vasto domo sólido criado por Deus no segundo dia da sua criação. Vamos ler aqui mais um pouquinho aqui para a gente saber um pouco mais. Aqui, ó, os antigos hebreus, como todos os povos antigos do Oriente Próximo, acreditavam que o céu era uma cúpula sólida, com o sol, a lua e planeta e estrelas embutida nele. Ou seja, qual era a visão de Josué quando orou e pediu para Deus parar o sol? Qual era a visão dele? Ele orar e pedir a Deus para parar o sol. Será que ele acreditava que a terra estava girando em torno do sol? E quem parou? Foi a terra ou foi o sol? Porque a partir do momento que você acreditar que a terra que parou e não o sol, você está desacreditando, desfazendo dessa passagem aqui que diz que Josué orou e o sol parou. O sol estava ali orbitando em cima da terra, como orbita até hoje. E Josué, naquela batalha, naquela luta, aquela peleja que estava tendo ali, Josué observou que o sol já estava indo embora, estava chegando a noite. Deus ele dá uma ideia para Josué, né? Aquele pensamento divino em falar: só pare. E o sol parou. E a lua se deteve no vale de Avalon, um negócio desse assim. Qual foi a ideia de Isaías dar uma confirmação para o rei que era Deus que estava falando com ele? Seria fácil, né, ao entendimento do rei, que o sol retrocedesse, o grau do sol viesse adiantar, na verdade. Seria fácil. Então, para o rei, na mente dele, se tornar algo assim mais difícil, né, algo impossível de acreditar, e para ele saber que era Deus que estava falando, ele pediu que o sol viesse retroceder, que os graus do sol viessem retroceder. E a Bíblia diz que o sol retrocedeu 10 graus, se não me engano, ao relógio de Acais. Então, qual era o pensamento deste homem? Qual era a visão dele ao respeito do céu e da terra? Então, eu vou deixar aí para vocês meditar mais um pouquinho. E depois eu venho aí com outros assuntos, né, sobre a terra e o céu. Deus abençoe, em nome de Jesus.